Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um podcast. Desta vez estou aqui com o grande amigo e grande exemplo que eu tenho, o Rodrigo Dias. Hoje vamos estar aqui a falar sobre relacionamentos, comunicação com as pessoas, como é que podemos comunicar, como é que podemos ouvir. Para mim, antes de mais, Rodrigo, muito obrigado por teres aceito este convite. É um prazer. Pessoalmente, nunca te disse, posso dizer aqui, não tenho medo nenhum, não tenho receio nenhum, admiro-te muito, porque pai, marido, ter o seu próprio negócio, ser bom para as pessoas, servir as pessoas, e acho que isso para mim é o maior sucesso para que eu quero, ok? E para mim é muito bom estar aqui perto de ti, ouvir-te e tentar eu crescer principalmente, que eu procuro todos os dias, e pá, admiro muito Obrigado. de onde tu começaste, eu sei onde é que começaste, e estás a construir isso tudo, nunca é perfeito, mas tornarmos um bocadinho mais perfeito, pá. Até fico agora. Não, muito obrigado. mas é muito mesmo, obrigado. é mesmo, E é também mesmo. deixa-me dizer-te, porque também já tenho acompanhado ao último podcast que nós fizemos, foi 3 anos, exatamente. E quando te conheci, vi uma pessoa que tinha essa garra, estás a ver? Quando eu comecei, eu não sei se te cheguei a dizer isso, mas quando comecei a ver e comecei a perceber o que é que tu estavas a fazer, as tuas rotinas, aquilo que onde tu querias investir, os teus objetivos, aquilo que tu estavas à procura de criar, eu assim, olha, parece o Rodrigo de há uns anos atrás e por isso dou-te aqui também os parabéns, porque é notório, e era aquilo que estávamos a falar antes de iniciar o podcast, a disciplina de manter, mesmo quando não vemos os resultados, de estar a fazer consistentemente, não é fácil. E acho que o facto de já tão cedo estares a desenvolver isso é um sinal de que a jornada está a ser feita, o resultado vai chegar, e acho que é uma questão mesmo de nós desfrutarmos este processo. Eu sei que isto é muito clichê, não é dizer isto, tens de aproveitar o processo, mas é verdade, é ter um propósito, trabalhar para ele, porque poderíamos estar a fazer outra coisa qualquer. Podias estar a fazer outra coisa qualquer, mas escolhes fazer isso, é por alguma coisa. Eu sei que exige tal esforço, mas esse resultado eu acredito que vai lá chegar. Tenho essa fé, tanto para ti como para mim, tenho a fé de que os resultados que nós ambicionamos, que são difíceis e que procuramos consistentemente ir atrás, eles vão chegar. E também para quem está a assistir este vídeo, também parabéns por estarem a ver isto, porque podiam estar a ver qualquer coisa. Exatamente. Mas estão a escolher ver isto, por isso é um sinal de que querem crescer, querem evoluir. Eu acho que esse é o caminho. Seja em que área for, relacionamentos, negócio, profissão. E acho que muito vem daí da escolha, de escolhermos aquilo que queremos, porque toda a gente sabe o que é que faz bem, toda a gente sabe que se calhar acordar cedo e dormir cedo faz bem, mas o escolher fazer, acho que é aí que começa a grande mudança. E o escolher não fazer aquilo que sabemos que queremos fazer e não devemos fazer. Estás a ver? Saber dizer não a duas coisas importantes. Há aquilo que nós não gostamos e que não nos faz bem e que nós não queremos, e que às vezes, por conta do ego, de querer agradar o outro, olha, dizemos sim, então saber dizer não, e aí estamos a falar do livro do Essencialismo, que fala sobre isso, mas também saber dizer não às coisas que nós até gostamos, mas que sabemos que não nos fazem bem. Estás a ver? Então, saber dizer não ao que não gostamos e saber dizer não ao que até gostamos, mas que sabemos que para os nossos objetivos não está a acrescentar valor, não nos está a levar para onde nós queremos, e acho que hoje em dia, e há pouco estava a refletir sobre isso, hoje em dia, depois de ler já talvez uma centena de livros mais, começo a perceber que não é mais uma estratégia que eu preciso, é deixar de fora tudo aquilo que não me acrescenta valor para me focar naquilo que é o essencial e aquilo que realmente vai levar ao objetivo que eu quero, em que área for. Exatamente, porque acho que esse livro que o que me está a dar é mesmo isso, é o que é essencial, o que é realmente essencial na tua vida, o que é essencial para tu chegares àquele objetivo, o que é essencial para tu teres a pessoa que queres ao teu lado. Exatamente. A pessoa que queres ao teu lado tem o essencial para ti, percebes o que quer dizer? Muito por aí, e acho que foi a maior reflexão que esse livro tem-me dado, porque muitas vezes nós temos muitas distrações, cada vez mais distrações, e cada vez é mais fácil falhar e desistir. E então é por aí que acho que toda a dinâmica de querer evoluir, de querer crescer, de querer servir o outro, de dar sem receber, de tentar crescer, tu não vês o resultado, mas ok, mas vai dar, acho que é por aí que é desgastante, mas depois quando uma pessoa manda-te uma mensagem, obrigado, o vídeo te mudou, uma mensagem, olha, a tua dinâmica ajudou-me, pá, isso depois não há preço. Exatamente. E eu acho que é também uma questão de nós escolhermos qual é o difícil que nós queremos. Estás a perceber? Porque é difícil ter mais rotinas, tal como é difícil ter boas rotinas.
é difícil ter um corpo saudável, tal como é chato e difícil ter um corpo disfuncional que não nos permite fazer as coisas do nosso dia-a-dia. É difícil ter a abundância financeira, tal como é difícil viver na escassez. Portanto, cada um de nós tem que escolher o seu difícil e fazer esse esforço, e eu acho que é um bocadinho por aí. E há pouco falavas do servir, e há uma coisa que eu também, que é uma das coisas que mais me preenche, é o poder acrescentar valor, ajudar os outros. Ainda ontem uma amiga, fui almoçar com um casal amigo, e eles disseram, mas tu vês-te a fazer isso muito mais tempo. Eu vejo-me a fazer isto o resto da minha vida, eu não me vejo a fazer outra coisa. Eles, incrível, eu era uma pessoa completamente diferente, incrível como criaste essa ligação, porque realmente encontrei algo que me preenche, que é ajudar os outros. E sei que há pessoas que não têm essa ambição, essa vontade. Mas eu fico feliz assim. E quando é que sentiste que foi a mudança? Olha, quando eu era personal trainer, eu senti que mais do que os ajudar em termos físicos, eu queria ajudá-los como humanos, em geral, em termos mentais, emocionais. Na altura não trabalhava muito a parte espiritual, diria eu, trabalhava mais a parte de a pessoa se sentir alinhada e verdadeira e presente consigo própria. Então, e quando eles estavam a treinar, eu queria proporcionar uma experiência não só física, mas uma experiência onde a pessoa fosse lá e se sentisse bem, percebes? E eu acho que sempre fiz isso de alguma forma, que é tentar fazer com que a pessoa que está ao meu lado se sinta melhor do que ela veio ter comigo, mas ali foi no momento onde eu percebi que, eu quero realmente servir, até porque foi quando eu passei para manager, e aí lidar com as outras pessoas, relacionar-me com essas pessoas, comunicar, não só com os meus colegas de trabalho, que já eram mais velhos que eu, já tinham mais experiência que eu, mas também melhor com os meus clientes, com cargos de topo que eu já tinha mais contacto. Então tudo isso me levou a eu procurar o desenvolvimento pessoal, procurar ser melhor, procurar olhar para mim, percebes? E perceber onde é que eu poderia melhorar e também servir os outros, ajudar os outros, proporcionar valor, acrescentar valor. E no início, qual é que foi as barreiras que tu encontraste na comunicação, no tentar ouvir o outro? Qual é que foi as barreiras de quando tu começaste o desenvolvimento? Por exemplo, tu podias dar aquele feedback, mas sentias que podias melhorar? Ou qual é que foi o caminho que tu escolheste, ou que tu não escolheste, mas tu levaste, mas que começaste a perceber que se calhar as barreiras que tu foste encontrando nesse caminho? Eu vou-te ser muito honesto, e há pouco estavas a falar a questão dos relacionamentos, nós nos conseguimos dar com as pessoas. Eu sinto que esse é o meu melhor, melhor atributo, um dos melhores atributos, mas também o pior. Porquê? Porque sempre procurei agradar, estás a ver? Ou seja, qual é que foi o meu grande desafio e um dos grandes propósitos para eu ter começado a investir de forma obsessiva no desenvolvimento pessoal? Foi gerir conflitos. Eu tinha muita dificuldade em gerir conflitos, ou seja, eu não queria que ninguém ficasse mal. E para ninguém ficar mal, às vezes eu prejudicava-me. E nós sabemos que não vai dar sempre para toda a gente ficar bem. Há casos que sim, é win-win-win, não é? Mas há outros casos em que, há alguém que vai ter que ceder um pouquinho. E, na altura, eu tinha muita dificuldade em gerir conflitos. Então eu comecei a estudar, comecei a ler, e um clássico, ainda agora tive com uma colega minha que já também trabalhava lá no ginásio e já está no cargo acima. E ela disse, comecei a ler um livro. E eu olhei assim para ela disse assim, há um muito comum, e eu assim, como fazer amigos e influenciar pessoas. E ela, como é que tu sabes? Porque é realmente um clássico que nos ajuda a perceber, como é que eu vou dar feedback? Como é que eu vou comunicar com aquela pessoa? Como é que eu escolho estar numa conversa com aquela pessoa? Estás a perceber? Porque eu acho que falta-nos muitas vezes isso. No mundo agitado em que nós vivemos, na nossa correria do dia-a-dia, em todas as coisas que se passam na nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos estar presentes numa conversa, não conseguimos ouvir o outro e queremos o resultado, e na empresa onde eu estava era muito focado em resultados, queremos os resultados, mas esquecemos da pessoa que está ali. E eu procurava entender a motivação daquela pessoa, entender o que é que ela realmente gostava, qual é que era o estilo de pessoa que ela gostava de trabalhar, porque depois ajudava e encaminhava as pessoas que chegavam ao ginásio para quem fazia match, estás a perceber? E isso, acho que essa comunicação é fundamental, e eu vejo hoje em dia
em empresas onde eu trabalho que um dos grandes problemas que enfrentam e que leva a não terem os resultados que elas gostariam é mesmo essa falta de comunicação, de clareza na comunicação. E tu sentes que a comunicação começa muito por ouvir. Yeah. Eu acho que as pessoas sentem-se melhores ou sentem que tu és uma boa companhia quando tu realmente ouves, porque normalmente nós estamos a ouvir e a pensar o que é que vamos dizer, e assim já não estamos a ouvir. Exatamente. Estamos a pensar o que vamos dizer. Percebes? E acho que lá está, nós com a euforia, e um dos meus grandes erros, que a malta até me disse esse feedback, quando eu gosto muito da conversa, eu quero falar, porque gosto da conversa, e foi um dos feedbacks positivos de crescimento aqui do podcast que eu interrompia muito. E então eu comecei, e depois também houve um livro que, não, ouve. E depois quando ele acaba, não há mal fazeres uma pausa de 2 minutos a ouvir. E depois é que dizes. Acho que a pessoa que está ali sente-se ouvida, percebes? E acho que hoje em dia nós temos essa necessidade, porque não somos ouvidos. E podemos começar por aí, para ir ao assunto profundo. Por exemplo, num relacionamento, sentes que é uma grande falha que existe hoje em dia nos relacionamentos, vamos falar, amorosos? Para resolver problemas, qual é que é a tua perspectiva acerca disso, daquilo que tu ou já viveste, ou, sei lá, clientes que possas ter esse feedback? Como é que tu sentes qual é que é uma estratégia boa para colmatar isso? Eu diria que lá está, a comunicação, mas uma parte da comunicação que vem da empatia, do ouvir, mas nós muitas vezes quando falamos em empatia falamos de nos colocarmos nos sapatos do outro, mas a empatia não pode ser só isso. Empatia é não só colocar-te nos sapatos do outro, mas colocar-te no coração do outro, na mente do outro e principalmente libertar-te da tua própria mente e dos teus sapatos. Porque eu não posso dizer que eu tenho empatia por uma pessoa em que ela me está a explicar o seu ponto de vista e eu estou a dizer assim, não, mas tu não estás a perceber o que eu quero dizer. O que eu estou a dizer é que, ou seja, calma, muitas vezes tu tens que te libertar completamente da tua ideia, que é para poderes realmente perceber a ideia do outro. Vou dar o exemplo do ginásio, que é um caso claro, que é... nós tínhamos um conjunto de procedimentos enquanto managers e na altura do Covid foi uma altura bastante desafiante, que tinham que ser cumpridos. E havia uns determinados personal trainers que não estavam de acordo. E se eu chegasse lá e dissesse assim, olha, nós temos que fazer isto, e ele dava-me a dizer, mas eu não sei o quê, não sei o que mais. Eu assim, ok, eu compreendo, mas... Ou seja, já não era tipo, ok, já não era compreendido. Ele vai-me ouvir, mas continua com a cena dele, então quase não adianta nada. E voltando agora para os relacionamentos, muitas vezes é isso que acontece, que é, nós estamos a falar com a outra pessoa, e quando eu digo muitas vezes acontece, porque eu próprio também passo por isso, não sou perfeito, também tenho muitos desafios no meu dia-a-dia, e faço um esforço consciente para poder ir melhorando e poder... melhorar a todas essas situações. Mas claro, não tenho uma vida perfeita, apesar de ler muito, de estudar muito, também me passo, também tenho as minhas cenas. Ainda hoje, com o meu filho, de manhã tive que arrumar os legos todos e meter os legos à porta de casa e dizer, olha, voltas a fazer isso e eu levo os legos para o lixo. Mas tem que ser. Exato. Olha, outra coisa importante, tal como eu falei agora na empatia, colocar limites. Mas já lá vamos. Vou só terminar a parte da empatia, que é exatamente isso, que é conseguirmos colocar não só nos sapatos do outro, mas no coração do outro e na cabeça do outro. Pensar como se estivéssemos a ser aquela pessoa. Não só na posição dela, não só a pensar como ela pensa, mas como se fôssemos mesmo aquela pessoa. E com isso tentarmos assumir a nossa própria responsabilidade, não culpar o outro e, perceber como é que nós podemos encontrar aqui uma situação que seja benéfica para todos. Então, aí nos relacionamentos eu diria que uma das partes importantes é essa empatia. E acho que um grande ponto também é não estar com o sentimento ou com a emoção de falar que eu vou ganhar a discussão, que eu vou ganhar aquilo que eu quero, o ganhar. Eu acho que numa relação, é clichê, mas não acontece, percebes? Que é, eu não vou ganhar nada, eu não vou ganhar... Nós temos os dois uma relação, e tal, e eu sinto que sai por cima.
E tu fizeste não sei o quê, não sei quando, e já estamos aqui numa... Sabes qual é o exemplo que eu gosto muito de dar? Que acho que é muito fixe, que é o relacionamento não pode ser um jogo de ténis, tem que ser um jogo de raquete de praia. O que é isto? No ténis nós queremos pontuar. Nas raquetes de praia nós queremos manter a bola em jogo, estás a perceber? É tipo, bora, vai. E dá, ou seja, se nós entramos numa de querer, como estavas a dizer, passar por cima, querer ganhar a discussão, querer levar o troféu, isso não vai chegar a lado nenhum. Não vamos estar a jogar o jogo do relacionamento. Vai haver alguém que vai ficar... Mas quando queremos jogar raquetes de praia, queremos, ok, eu vou ajudar ali, ok, atenção, aqui também coisa e tal. E a gente vai gerindo a coisa. Só que muitas vezes queremos ganhar. E queremos o... E sentes que isso vem de onde? O querer ganhar? Tem a ver com o ego, tem a ver com a personalidade da pessoa, os valores da pessoa, o que ouviu antigamente em casa? Sim, boa pergunta. Tem a ver muito com o que ouviu em casa, com a maneira de ser, com a forma de... E hoje em dia vemos várias vezes, o homem é que manda, tipo, o homem é que... Muitas vezes a mega é que leva o carro e eu está-se bem, percebes? Não tenho aquela cena de, não, eu sou homem, eu é que vou levar o carro. Não, tipo, estás a perceber? Ou seja, pequenas cenas, não, tu é que tens que fazer isso. Porquê? Não, se a casa é nossa, estás a perceber? Então, vem muito dessas questões relacionadas culturalmente, vejo eu, não é? Culturalmente ao passado, porque o homem tem aquela postura muito narcisista. E eu acho que hoje em dia nós estamos a quebrar um bocadinho isso, que não é fácil, porque eu ainda vejo muitos padrões do meu pai, do meu avô, que às vezes estou a repetir e pensei, calma, porque isto não é correto, estás a perceber? E tenho que ter esse cuidado, mas eu vejo que vem muito daí, vem muito também de... Tu falaste bem do ego, de querer, sabes, não querer perder, não ser capaz de assumir, olha, estive mal, olha... Ao dar um cumprimento a dizer a outra pessoa, olha, obrigado por teres reagido assim. Eu gosto de utilizar muito uma que é, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Exatamente, eu sou assim. Estás a perceber? Eu prefiro ter essa calma do que propriamente querer ganhar o troféu, o que for. Não faz muito sentido ter essa abordagem no mundo em que hoje em dia já é tão competitivo. Dentro de casa deve ser um ambiente o mais... sustentável e funcional possível, não um ambiente de mais competição. Porque a gente vê comparação, perfeccionismo, uma série de outras coisas em todo o lado. E pronto, procuramos isso também de alguma forma inconscientemente e temos de ter atenção para não magoar outra pessoa. Porque eu acho que todos os dias nós temos sempre alguma coisa que resolver, alguma coisa não está bem. Porque é que quando vamos nos relacionar com os outros temos que ser mais uma pedra? Percebes o que é que quer dizer? É nesse sentido, porque acho que se abordarmos as pessoas como, ok, eu já tenho os meus problemas, mas eu não vou levar esses problemas para a pessoa, vamos ser a boa parte das pessoas, todos uns com os outros. Acho que éramos mais realizados todos juntos se isso acontecesse. E só que é difícil, porquê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, imaginem que tive uma situação aqui no trabalho desconfortável, que eu não gostei e que aquilo me tocou. Se eu depois vou para casa e vou estar com o meu filho, com a minha mulher, e levo essa carga e não sou capaz de gerir essa emoção e é quase... Como é que eu ia dizer isto? Imagina, dentro de ti começas a criar uma bola de energia tipo negativa e tu seres capaz de, acalmar e aquilo dissipa-se e tu voltas com uma energia limpa. Se tu levas aquela carga, tu chegas a casa e a tua casa vai ficar contaminada com essa energia. Literalmente. Então nós precisamos de ser capazes de transmutar essa energia negativa, dominar a nossa mente, dominar as nossas emoções para não levar essa carga para o outro lado. Porque muitas vezes eu vejo que quanto mais cansados nós estamos, quanto mais emocionalmente exigente foi o nosso dia, mais nós vamos ter uma pior comunicação, mesmo sem querer, mesmo sem intenção. Portanto, se nós tivermos essa capacidade de, calma, a culpa não é dele, a culpa não é do meu filho, a culpa não é da minha mulher de eu estar assim. Portanto, eu não venho aqui e fazer deles um saco de boxe. E por vezes, inconscientemente fazemos isso, porque sabemos que achamos que eles vão estar lá sempre para sempre connosco, achamos que eles têm que nos ouvir, eles têm que nos suportar. Mas, para eles nos suportarem, nós não podemos ir lá armados em lutadores. Exato. E fazer deles um saco de luta. E que estratégias é que utilizas para dissipar essa energia, essa energia negativa? Por exemplo, tu tens um trabalho estressante,
Antes de entrares em casa, tipo, de trabalho muito simples, que é, primeiro, refletir sobre a situação, que é, ok, calma, tipo, o que é que aconteceu, tentar vê-la não de uma forma emocional, mas de uma forma mais racional possível, que muitas vezes é difícil, não é? Porque estamos dentro da situação. Para mim é mais fácil resolver conflitos com os meus clientes do que eles próprios, entre eles, por exemplo, se for uma empresa, estarem a resolver o conflito, porque eles é que estão emocionalmente a tocar nas feridas um do outro e estar assim, foste egoísta, e eu, mas eu não sou egoísta, e mentiste, e eu mentir, e não sei o quê. E quando começa a entrar o choque da luta de galos dos egos, é que está tudo estragado. E então para mim é mais fácil ver a perspectiva de fora, por isso é que eles também procuram muitas vezes a minha ajuda, porque eu consigo ter uma visão limpa, neutra, sem emoção. Então essa é a primeira parte, nós conseguimos libertar ao máximo da emoção e pensar de forma racional. E depois basicamente eu faço uma respiração, que é respiro fundo, antes de entrar em casa, ok, bora, qual é a energia que eu escolho levar para aqui? Porque eu acho que nós temos esse controle. Seja como for, nós temos o controle de mudar o nosso estado emocional quando for. Imagina, um jogador falha um penalti, tem que mudar o estado, siga, vamos embora, o jogo continua, não pode ficar a chorar no meio do campo, não é? Então nós próprios é a mesma coisa, temos de ser capazes de fazer isso. Eu faço com respiração, respiro fundo antes de entrar em casa e penso, qual é a energia que eu quero trazer? E basta a minha primeira abordagem ser uma abordagem positiva, tranquila, que eu quase que me esqueço daquela situação e melhor. Depois lido melhor com essa situação que aconteceu do trabalho. Então, é basicamente olhar, entender a situação, colocar um ponto fora, chegar a casa, respirar fundo, o que é que eu quero? Vou trazer bondade, um pai amoroso, tenho ali as frases, uma energia contagiante, super amoroso, pai presente e atitude alfa. Estás a ver? Que é para lembrar, ok, tá, isto é o que eu quero trazer no meu dia-a-dia, tipo, bora. É tu próprio fazeres gatilhos para esses gatilhos trabalharem para ti. Exatamente. É programação neurolinguística, é o dominar a mente e as emoções, que eu falo nos meus programas, nós temos de ter este. E nós somos responsáveis por isso, não é mais ninguém. Não é fácil, percebes? É normal, chegares, não tem cabeça para nada, mas é aí nesses momentos que tu também te conheces muito. Yeah. E acho que eu estava a ouvir o podcast do Joel J hoje a caminhar e ele disse uma coisa, conta muito aquilo que tu dizes para ti. Yeah. O mundo é outra forma. A forma como tu falas contigo próprio, a forma como tu te vês a ti próprio, percebes? E acho que tudo começa por aí, que é, estou sem dinheiro, não, estou menos rico. Um exemplo, mudar as palavras, acho que é um trabalho que é muito poderoso para nós, porque nós começamos a ver a vida de outra forma, as coisas começam a florescer de outra forma, porque tu começas a falar contigo de outra forma. É muito por aí. E até muitas vezes o que nós fazemos é depositamos as nossas emoções e aquilo que nós pensamos no outro quase como um descargo de consciência e por vezes quase como se quiséssemos dizer a nós próprios essas coisas, estás a perceber? Muitas vezes, então temos de ter muito cuidado com isso e há pouco queria tocar no ponto de colocar limites. Limites, mas isso que tu falaste agora é muito importante. Porquê? Porque as palavras têm poder. Aquilo que nós dizemos a nós próprios cria um filme na nossa cabeça. Até há uma teoria que é a profecia autocumprida. O que é isto? Tu começas a dizer umas coisas a ti próprio, começas a acreditar naquilo, começas inconscientemente a viver aquilo. Então tu crias uma profecia e ao estares a criar essa profecia, estás a cumpri-la, estás a viver essa profecia. Assim, não vou ter um lugar de estacionamento. Aqui não vai haver lugar, vai ser muito difícil, vou chegar atrasado, ainda vou apanhar um acidente, o que for. Se eu começo a pensar assim, o que é que eu ganho com isso? Nada. Então eu tenho que eliminar esse pensamento e quando eu crio um diálogo interno positivo, eu próprio começo a criar uma emoção diferente dentro de mim, porque o nosso cérebro, aquilo que eu digo a mim próprio, vai para o meu cérebro. E o meu cérebro, com base nisso, se eu estiver com medo, se eu estiver com raiva, se eu estiver frustrado, ou se eu estiver alegre, se eu estiver orgulhoso daquilo que eu estou a construir, se eu estiver motivado, a neurochemistry, ou seja, a neuroquímica do nosso cérebro vai ser completamente diferente. Então, é tal questão, há uma luta interna dentro de nós. E é o lobo bom e o lobo mau. Aquele que vai ganhar é aquele que nós alimentarmos. Portanto, se eu escolher os pensamentos positivos, o meu cérebro vai libertar um conjunto de hormonas positivas, a dopamina, a serotonina, a ocitocina,
que vão para o nosso organismo e o nosso corpo vai ter uma postura diferente, vai ter um comportamento diferente, mesmo que inconsciente. Isto é subtil. É muito subtil. Exatamente. Mas nós sabemos que pequenas coisas fazem toda a diferença e, portanto, convém nós fazermos esse esforço para que isso aconteça. Então, se eu tiver o diálogo interno positivo, eu começo a ver as coisas de uma forma positiva e começo a olhar para as pessoas de uma forma muito diferente do que se eu tiver sempre negativo, não faço nada bem, isto não tem jeito nenhum, epá, percebes? Então temos que ter essa capacidade de gerir isso que se passa aqui dentro e, claro, nas relações, ou seja, a tal empatia, e ela começa com nós aprendermos a lidar connosco, temos capacidade de ouvir o outro, de entender o outro, olhar para a expressão corporal do outro para perceber o que é que o outro poderá estar a sentir, mas se nós não tivermos... O pessoal fala hoje em dia muito da literacia financeira, que eu acho que é fundamental. Mas se nós não tivermos literacia emocional, também não vamos construir literacia financeira. Porquê? Porque a pessoa não sabe lidar com altos e baixos, não sabe gerir o impulso de gastar o dinheiro. Eu acho que, imagina, nós não sabemos, nós não nascemos preparados para ganhar 3.000 euros por mês, percebes? E eu acho que nós primeiro temos que nos pôr conscientemente ou inconscientemente a ganhar 3.000 euros por mês e o que é que íamos fazer com esses 3.000 euros, do que alguém que ganha 3.000 euros e não está preparado inconscientemente para isso. Vai logo, é como se ganhasse 1.000. Exatamente. Agora, se tu levas uma vida que não ganhas 3.000 euros, mas sabes que vais ganhar 3.000 euros, quando tiveres os 3.000 euros, estás preparado. Exatamente, estás literalmente preparado. Eu trabalho isso também muitas vezes com os meus clientes, a parte energética acerca do dinheiro, e uma das coisas que nós começamos a perceber é que é desconfortável pensar nisso. É desconfortável pensar em ganhar muito dinheiro. Porquê? Porque a nossa família, se não ganham muito dinheiro, é estranho, e se eu ganhar mais do que eles, se eu tiver mais do que eles, como é que eu me vou sentir e tal. E mesmo nas relações, e mesmo nas relações existe isso, que é, tu ganhas mais do que eu e tu és superior do que eu. E também é um tabu de discussão em casas, o relacionamento. Eu estive a pesquisar sobre isso, que eu acho que é ridículo. Mas é porque é o jogo de ténis, estás a ver? Exato. E não o jogo de manter a bola no ar. E esse é que está um dos grandes problemas. E também, para manter a bola no ar, é preciso limites. É preciso nós dizermos, olha, o jogo é assim que eu quero jogar este jogo. Como é que tu queres jogar esse jogo? Eu quero jogar assim. E é muito importante nós conseguirmos colocar esses limites até para a outra pessoa perceber onde pode ir. E eu com o meu filho, hoje aconteceu isso de manhã, eu estava a dar o exemplo, que é, agora usamos a estratégia do, quando eu contar até 3. Ok. Epá, essa estratégia, se és pai, estás a ouvir isto, pá, guarda bem essa estratégia, usa no momento certo, mas é uma grande estratégia. Só que o que é que aconteceu? Eu contei até 3 e ele ficou a olhar para mim. Ele depois de várias situações, Simão, quando eu contar até 3, se não puseres aqui o Lego, eu vou pegar nesse Lego, vou pegar nos Legos todos e vou deitar fora. E ele punha-se assim a olhar para mim e a rir. 1, 2, Simão. Vais pôr? 3. Ele não se levantou, ficou a rir para mim. Muito bem. Peguei no Lego, peguei nas coisas todas, embrulhei os Legos, meti num saco. Bem, ele ficou... Mas isto porquê? Para ele perceber qual é que é o meu limite. E eu depois expliquei-lhe, filho, tu estavas a bater no pai, antes estava a ser agressivo, sim. Tu não estavas a ouvir o que eu estava a dizer, eu contei até 3 e tu não vieste. Agora é um castigo. Olha, eu sei que tu não gostas, eu não gosto de fazer isto, mas hoje não vais brincar mais com os Legos. Hoje fica assim. Porque eu avisei-te, eu disse e tiveste uma consequência. Nem é bem um castigo, é uma consequência. Estás a ver? Eu disse que era assim, não fizeste? Então tens a consequência. Eu vou arrumar, vou pôr no lixo, não sei o quê, se não vier, e pronto. E foi o que aconteceu. Porquê? Porque se eu não fizesse, ele ia perceber que não havia limite. Então, e que da próxima vez ele pode ir, estás a perceber? É, claro que para eu chegar a isto, já ele de manhã foi uma doideira. Mas depois, fomos para a escola, a ouvir música, a rir, a brincar, a falar, e foi tudo muito tranquilo. Ou seja, é saudável, percebes? É saudável para eles... Porque eu acho que também, conseguirmos colocar esses limites. Eu acho que também, Rodrigo, o futuro, percebes? Porque se ele não tem limites, ele não vai ter limites com as pessoas, não vai ter limites consigo mesmo, percebes o que quer dizer? E acho que é muito nem ele próprio saber colocar limites. Exatamente. Que foi uma coisa que eu tive muita dificuldade em fazer, estás a perceber? Em colocar limites, em não permitir. Por isso é que a parte da gestão de conflitos, da comunicação, foi algo que eu me foquei a trabalhar para poder guiar melhor neste mundo. E mesmo assim ainda tenho dificuldade. Dizer não, é muito fácil vir aqui e estar a dar a teoria, mas na prática tenho os meus desafios e é normal. Mas só o facto de eu estar consciente já me permite, ok, calma, aqui
aqui vou falar, porque muitas vezes aquilo que eu vejo também acontecer é as pessoas não dizem, não colocam os limites, começam a encher e depois descarregam tudo. Isso também não é bom. É melhor, como eu tive um cliente uma vez a dizer, limpar o grão de areia de cada vez da mesa, e quando é só um grão de areia eu limpo, do que quando eu tiver a praia toda aqui em cima, depois é muito mais difícil de eu limpar. Portanto, nós irmos colocando os limites, dizendo o que gostamos. Eu acho que nós não o fazemos porque não sentimos confortável que o outro nos ouça. E eu acho que também, pelo menos eu sinto isto, que é, às vezes não é com medo do que o outro pode achar de mim, pode dizer que, tipo, imagina, tu não és boa pessoa, tu és mau. Isso é uma das coisas que eu tenho, vou dizer, entre aspas, trauma, pá, eu não quero ser má pessoa, tipo, eu quero ser justo, eu quero que toda a gente esteja bem e não quero provocar essa sensação de injustiça, de traição, no outro, estar a trair a confiança do outro, humilhá-lo, não quero que isso aconteça. Então faço tudo para que isso não aconteça e por vezes lixo meu, estás a perceber? E se eu não tiver cuidado para gerir estas emoções, quem depois vai sofrer... Vai ser outro. Vai ser em casa, exato. Vai ser... estás a ver? Exato. Ou às vezes vai ser outra pessoa que eu me sinto mais à vontade para descarregar. Tu não vais descarregar no teu chefe que tu tens muito respeito, tu vais descarregar no escravo, entre aspas. Se tu pensares, tu não vais bater no rei, tu vais bater no escravo que está a trabalhar para ti. Estás a ver? Tu vais descarregar a energia porque sabes que ele não te vai fazer nada, sabes que ali está garantido. E eu volto, agora olhando para o dia a dia, nós não vamos descarregar na pessoa que temos confiança ou que é uma autoridade para nós. Nós vamos descarregar em quem nós temos mais confiança e que sabemos que não vai fazer nada. Estás a perceber? E tu, mudando aqui um bocadinho, houve uma vez, não foi este ano, foi o ano passado, que eu vi que fizeste com a Maggie, partilhaste nas tuas redes sociais, que era no início de janeiro, os dois sentados. Explica-me o poder que isso tem. Se quiseres, explica-me não é como é que tu estruturas, mas que tipo de tópicos é que estruturam os dois. Varia sempre muito porque também em diferentes anos estamos em fases de vida diferentes e ultimamente tem havido bastantes transições na nossa vida, desde eu estava em Lisboa, estávamos os dois em Lisboa, viemos para cá, a casa, aquilo que nós estamos a construir, a educação do Simão, o meu trabalho, o trabalho dela, então, varia sempre consoante a fase de vida em que nós estamos e, no fundo, aquilo que nós procuramos para esse ano e para o nosso futuro. Uma das coisas que me levou a querer ter sido pai cedo e a querer estar com a Maggie, sendo ela 11 anos mais velha que eu, foi nós fazermos eventos de desenvolvimento pessoal, onde nós estávamos a definir a nossa visão, aquilo que nós queríamos, os nossos objetivos. Então tento levar isso também para a nossa rotina, vamos dizer assim, para que possamos estar alinhados, para não nos desencontrarmos. E esse alinhamento cria uma visão para o nosso futuro que nos faz estar mais motivados com a relação. Porque se nós não virmos essa conexão na relação, não estamos alinhados ou não temos os mesmos objetivos, é normal que se perca essa paixão, essa conexão. E, portanto, na minha ótica, esse alinhamento ajuda-me a estar mais conectado e criar mais tesão por ela, pela nossa vida, por aquilo que estamos a construir, percebes? Então, isso na minha ótica, ajuda a ter essa visão para o futuro. E como é que nós fazemos? Basicamente, fazemos uma retrospectiva do que é que aconteceu ou no trimestre anterior ou no ano anterior, principalmente se for em janeiro, que gostamos de fazer uma cena individualmente. Ou os dois? Quando estamos os dois, procuramos estar os dois a fazer aquilo, fazemos uma parte individual e depois partilhamos um com o outro. Exatamente. Olha, o que é que aconteceu, o que é que sentiste e tal, o que é que precisamos melhorar, o que é que temos mesmo que focar. Então, nós já percebemos que este ano ela agora está a trabalhar num sítio onde tem uns horários muito manhosos, agora, principalmente no verão, é muito intenso, depois o espaço onde ela trabalha fecha e já falámos, amor, pá, a gente tem que, quando pudermos, vamos destralhar a nossa casa, para tirar coisas que não são essenciais, fazer esse trabalho. Ela disse, olha, amor, concordo, temos que fazer isso. Eu sei que tu agora, agosto é uma altura onde eu relaxo um bocadinho mais, tenho um bocadinho mais tempo, porque os clientes acabam por ir de férias e tal. Apesar de, felizmente, continuar com um bom fluxo de trabalho, mas sinto que há essa abertura, há esse espaço. Exato. Ou pelo menos há essa energia e eu sinto essa vontade. E ela disse, olha, vamos ter que esperar porque eu agora estou muito atolada e quero fazer isso, vamos fazer isso em conjunto. Uma coisa complementa a outra. Então definimos a nossa visão e definimos objetivos para várias áreas da nossa vida, quer seja a saúde, quer seja o trabalho, quer seja o nosso relacionamento. E para o nosso relacionamento é o quê? Amor, temos de ter a nossa noite pelo menos uma vez por semana.
temos que, com regularidade, nem que seja tirar um fim de semana, ir de férias, para onde é que queremos ir, e colocar isso em perspectiva permite-nos estar mais... Acho que é mais seguro. Exatamente. Mais segurança. Porque sabes qual é o futuro que estás à procura, estás a perceber? Exatamente. E não tipo, o que é hoje, o que é agora, o que é que... Percebes? Então estamos e principalmente, queria, sabes, segurança, sabes porquê? Porque às vezes nós estamos no nosso caminho e vemos o caminho para a frente, mas não conseguimos perceber o que é que está muitas vezes à nossa volta. E quem está de fora consegue ver isso e dá-nos esse feedback e é bom. E fazer este trabalho permite-nos estar alinhados, ter esse feedback e perceber, ok, onde é que nós podemos melhorar, o que é que tu fazes e eu não gosto, o que é que eu faço e tu não gostas, percebes? E criamos assim essa conexão, por vezes não acabamos, porque se ficarmos a falar e ficarmos ali é muito tempo, mas depois, individualmente, cada um acaba por depois ir fazendo esse trabalho, mas sentimos que o essencial fica dito, fica alinhado, que é a visão, os objetivos para as diversas áreas e vocês na rotina, no dia a dia, conseguem, com o Simão, conseguem tirar aquele tempinho para vocês chegar algo que tu lhe disseste lhe incomodou, ou algo. Como é que vocês fazem esse jogo? Por exemplo, porque alguma coisa pode estar a remoer, um exemplo, tu chegares, olha, quando entrarmos o menino, eu preciso falar contigo, está tudo bem? Eu tento dizer na hora, de forma a não ser à frente do Simão, mas ter ali tipo aquele momento logo, estás a perceber? Porque às vezes deixamos passar à noite e eu ou vou trabalhar e eu sinto que não gosto de deixar coisas por dizer, estás a ver? Quero dizer, mesmo que seja um elogio, uma crítica, alguma coisa, tento... Fixe. Pronto, imagina, acontece alguma coisa, ok, se o Simão estiver ali não vou reagir, mas depois tipo vou ter com ela e disse, olha amor, não gostei, tipo, olha, desculpa, tipo, tens razão, tipo, agi mal, muitas vezes é isso, olha, agi mal, tens razão, tenho que estar mais atento a isso e tal. Nos damos um beijinho, um abracinho e fica resolvido para não estarmos ali com aquela tensão. A alimentar, assim Mas, muitas vezes, imagina, vamos no carro, acontece qualquer coisa, simples, o estacionamento, vai deixar o carro aí, não sei o quê, e Simão, e vamos ter com um grupo de amigos, já não vou na mesma vibe, estás a ver? Tenho que tipo, e eu gosto muito, e ela no outro dia, ela disse, amor, ontem acordei-te... Ou hoje acordei de forma tão calminha, fui para o trabalho a pensar na diferença que foi a nossa manhã. Por eu te ter acordado com calma e não dizer, Rodrigo, levanta-te, olha o Simão já está a chorar, levanta-te, vai lá. Estás a ver? Pequenado. E ela está a dizer, poça, tem que mudar a abordagem, ela diz, tem que mudar a abordagem, amor. Yes! É só isso, amor. Tipo, eu só peço tranquilidade, tipo, calma. Ela já sabe, mas também pronto, ela lidar com as cenas dela e eu a mesma coisa lidar com as minhas e o mais bonito, e acho que pelo menos aquilo que eu tenho perto de mim, e eu sinto, pode não ser, mas eu sinto, que é, vocês podem ser vocês. Percebes o que eu quero dizer? O Rodrigo, quando as câmaras estão desligadas, é o Rodrigo. Quando as câmaras estão ligadas, é o Rodrigo. Quando está com a Maggie, certo? Maggie. É o Rodrigo. Percebes o que quer dizer? Há muita gente que eu sinto que toca uma pessoa, mas que antes de ter uma abordagem com a pessoa, e a pessoa vai reagir desta forma se eu disser assim, tu deixa-me lá. Percebes? E foi uma coisa que eu aprendi muito com ela. A Maggie é muito straight, tem as coisas dela muito vincadas, e eu aprendi também a ter essa... Porquê? Porque como quero agradar, muitas vezes tipo, pois, realmente... Mas se calhar não estou a ser verdadeiro. E foi algo que eu fui desenvolvendo e fui aprendendo a tentar não ter filtros, ser eu próprio, ter a minha opinião. Não preciso de dizer a minha opinião de forma a pisar o outro, mas partilho a minha opinião da maneira como faz sentido e como eu acho que a outra pessoa também vai acabar por perceber. E essa é uma das coisas que estava a falar, que é ser capaz de tirar as máscaras. Não é fácil. Não é. Mas eu tento ao máximo ser isso, seja nos meus eventos, seja no meu canal do YouTube, seja nas redes sociais. Eu acho que tu vives mais. És mais tu. Exatamente. E isso dá-me mais power para viver, que é, imagina, eu vou ao parque, eu vou estar a brincar com os miúdos, eu vou estar nos balões, eu vou estar no campo de futebol, eu vou estar nos skates, eu vou estar a... Dá para ver. Eu entrego-me e quero estar presente, até pelo menos o meu filho sentir e olhar para mim como um tipo super pai, o herói, Deus, porque vai haver uma parte em que ele não vai querer assim, pai, tipo, não sejas chato e não sei o que, não venhas.
Eu acho que nunca tive isso com o meu pai. O meu pai também sempre foi muito presente. E eu tenho vindo a seguir essas pisadas. Então ele agora é o skate. Comprei um skate para ele e um para mim. Eu tinha um, mas já estava todo partido. Bora. Tu mandaste-me um traje. Viste o vídeo, mandei uma espeta. Ficou, é assim, faz parte, mas continuei, não desisti. Não, mas é fixe ele ver. O pai caiu, levantou e o exemplo que dás, percebes? É nessa perspectiva. E é muito por isso que imagina, eu leio muitos livros e nesta área é muito fácil falar e difícil é fazer. Eu não gosto da expressão em casa de ferreiro, espeto de pau. Não gosto. Okay. Em casa de ferreiro, espeto de ferro. Não é pau, é ferro porque és ferreiro e tens que... Estás a ver? E não gosto daquela expressão que é não faças o que eu faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Não, tipo, não está correto. Tipo, faz o que eu faço. Tipo, eu vou ser o exemplo. Eu vou procurar ser o exemplo. E com o meu filho, então, porque ele ainda não tem capacidade para entender a sério isto, eu tento mostrar pelo exemplo porque é a maneira como ele realmente vai aprender. Não é eu a dizer, só falar, estás a perceber? Eu tinha um exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é, eu sempre tive esse do meu pai, é por isso que é, um exemplo, vais com mão dada com o teu pai e tu dizes assim, diz bom dia às pessoas, mas o teu pai não diz nada, percebes? O meu pai nunca me disse para dizer bom dia às pessoas, eu vi o meu pai a dizer bom dia às pessoas. Então, já aconteceu pessoas mais velhas chegarem ao pé de mim, quando vocês eram jovens, eras o único que dizia bom dia boa tarde, às pessoas da vila, que aquilo conhece tudo. Sim. Porquê? Eu vi o meu pai a andar, o meu pai, bom dia, e eu, bom dia, porquê? É exemplo. E esse é um tópico muito importante nas relações, que é, muitas vezes nós queremos que o outro faça, mas nós não fazemos. Então não podemos estar a exigir do outro, estás a perceber? Daí a importância de ser o exemplo. E essa congruência, ainda hoje também estava a escrever sobre isso, essa congruência, esse alinhamento cria uma força de viver também maior, mais alinhada, não te sentes que estás a sabotar, como o livro estávamos a falar há pouco, sentes que estás alinhado. Este é o caminho, estás bem, e isso atrai outras pessoas, atrai melhores relacionamentos, atrai aquilo que tu queres para ti próprio, e sermos capazes de estar nesse alinhamento é fundamental. Lá está, o sermos o exemplo, o gerirmos as nossas emoções, não levar para o outro, colocar limites, o ter momentos em casal de reflexão, todas essas pequeninas coisas que fomos falando aqui, eu acho que podem ser simples, mas fazem uma grande diferença. E no dia-a-dia não é assim tão simples. Porque fácil, era o que estava a falar há pouco, fácil é ter uma má relação. Fácil é discutimos, acabou, não quer mais. E não criar essa estabilidade. Isso é fácil. Difícil é ter uma relação profunda, uma relação duradoura, uma relação realmente genuína, exatamente, e onde existe uma busca pelo interesse da outra pessoa, porque eu acho que isso também é muito importante. Porque é essa paixão de olhares para a pessoa constantemente com orgulho, paixão, que faz continuar a andares de mão dada com a pessoa, porque é fácil tu teres uma relação de 9, 10 anos e já não vejo aquele brilho, percebes? Muito acontece. Estás a entender? Sim. E acho que depois chega um ponto que é o hábito. É a rotina. Exato. E a coisa, e vamos deixando andar. Não é viver. Mas por isso é que é importante fazer um esforço, porque na correria do dia-a-dia, e às vezes, e digo-te com o Simão, e com as festas, ou coisas que eu tenho, ou que ela tenha, ou não sei o quê, às vezes o que peca é o nosso tempo para nós. Por isso é que nós fazemos um esforço para marcar, para testar, para ir passear. A gente foi agora ao brunch eletrónico, foi o fim de semana passado, fomos os dois. Fomos ao Bliss os dois. Vamos jantar os dois, estás a perceber? E ter esses momentos cria profundidade, cria ligação. E acho que é muito importante nós procurarmos isso, seja nas relações amorosas, seja também nas relações interpessoais com as outras pessoas, procurar essa profundidade. Porque eu sinto muitas vezes que falta essa profundidade e fica-se ali muito pelo superficial. E essa superficialidade não traz de conexão. Por isso é que nós vamos a um evento, tipo os eventos que eu crio, com dinâmicas de reflexão profundas, onde existe partilha. Às vezes tu crias uma ligação mais forte com uma pessoa que passaste um dia inteiro ou 5 dias do que uma pessoa que tiveste 1 ano ou 5 anos, porque as conversas nunca foram realmente profundas. Foram tudo mais do mesmo, coisas que se calhar não... Pronto, cada um há de ter a sua forma de ligação, não é? Eu ligo-me de forma muito aprofundada. Eu faço questão de ser essa pessoa, que é muito direto e verdade com as pessoas, que as pessoas às vezes não gostam. Eu tenho muitos amigos, tenho amigos que às vezes eu faço perguntas
chamamos invasivas, ok? Que faz pensar, faz não gostar daquilo que ouviu, faz... Eu tento-me sempre aproximar o máximo dessas pessoas para mim, percebes? Que é as pessoas que são mesmo verdadeiras e digam... Porquê? As pessoas também têm que sentir que tu não levas a mal, que o ego não vem aqui ao de cima. Exatamente. Não, é chegarem ao pé de ti e dizer, olha, estás a fazer isto, não concordo muito. Ok, a opinião da pessoa, vamos ouvir. Isso, para mim, é relacionamentos verdadeiros e puros. E aceitar o outro como ele é, não querer mudá-lo, já tentei fazer isso, estás a perceber? Já tentei mudar os meus amigos, já tentei mudar a Maggie, não vale a pena. Cada um está no seu ritmo, cada um tem a sua cena. Se eu realmente gosto daquela pessoa, e amor é mesmo isso, é aceitar a pessoa como é e não querer que ela seja diferente, estás a perceber? E desfrutar das coisas como são, ser grato por aquilo que temos e não querer algo mais, porque eu às vezes ia ter com os meus amigos, queria ter conversas de negócios quando os meus amigos não tinham negócios. Exato. Estás a perceber? Não estavam na mesma vibe. Agora já começa a estar, estás a perceber? E fui eu, se calhar posso ter plantado a semente pelo exemplo, não por estar a dizer, olha, bora fazer, bora falar isto, bora... Literalmente. Isso fica chato. Literalmente. Quando a minha mãe me dizia assim, Rodrigo, vai pôr a louça na máquina, eu ficava chateado. Agora, se fosse eu a ir e estivesse a fazer, já era diferente. Já não estava a sentir obrigado, já não estava a sentir que alguém me estava a mandar fazer. Porque eu não gosto de que mandem em mim, estás a ver? Eu gosto de ser eu a liderar. Mas também não quero ser eu a mandar nas outras pessoas. E no outro dia também estava a partilhar isso com uma cliente. Eu não quero criar seguidores. Eu quero criar parceiros. Malta que está ao meu lado e que quer ir mais longe. Eu não quero malta atrás de mim. Eu quero a malta ao meu lado. E dizia muitas vezes isto à minha equipa. Eu quero que vocês tenham melhores resultados. Estão a ver, estás a ver o quadro? Eu quero que tu tenhas melhores... Eu dizia, eu tinha um quadro com os objetivos. Estás a ver o quadro? Eu quero que tu tenhas melhores resultados do que eu. Mas olha, eu não te vou facilitar a vida, porque eu também vou continuar a ter melhores resultados, mas eu vou-te dar tudo para que tu possas ter os mesmos resultados que eu ou melhores. Ou seja, muito nesta onda de puxar as pessoas para a frente. E eu acho que se tivermos essa mentalidade, as relações são diferentes, conseguimos dar-nos melhor com as outras pessoas e criar essa profundidade que eu acho que falta num mundo em que estamos constantemente a ser distraídos e distrações para todo o lado. Faz falta uma conversa deep. Deep. Eu acho que isso é muito importante. Quando é que tu sentes que aquela pessoa é ideal para ti? Em que sinais é que tu achas que as pessoas dão uns aos outros para sentirem ei, é mesmo esta pessoa? Eu acho que é difícil explicar, eu acho que há uma coisa que tu sentes, estás a ver? Mas eu acho que é quando tu podes sentir do próprio, quando tu sentes bem e sentes que a outra pessoa também te faz bem, porque cada relação é uma relação, ninguém pode julgar, ele é assim para ti, tá ok, mas eu gosto disso, pronto, eu gosto disso, estás a ver? Então, cada relação é uma relação, mas nós temos, e eu acho que isso é o que nós percebemos que a outra pessoa é ideal quando nos sentimos nós próprios, quando temos vontade de estar com outra pessoa, e queremos criar algo com aquela pessoa, estás a perceber? Nós não sabemos que vai ser para sempre, não é só para sempre. Mas eu aprendi tanto com as minhas relações, que sou grato a todas elas, por tão bem ou mal que me tenham feito ou que eu tenha feito. Literalmente, as relações fazem-nos crescer e eu acho que é importante. E tu teres essa visão, Rodrigo. Exatamente. É olhares com essa lupa, percebes? Não é com a lupa de tive, já não tenho, era uma coisa, agora foi por outro caminho, ela fez isto, agora faz... Não, percebes? Acho que é muito por aí, que é tu teres a lupa de eu vivi com esta pessoa, convivi com esta pessoa, tive um relacionamento com esta pessoa, eu antes era assim, e se calhar graças a esta pessoa agora faço isto assim, sabe? Ok, top, não desejo mal, agradeço os ensinamentos, todos os momentos, bora. Só que nós conseguimos ter essa perspectiva quando já passou um tempo da relação, porque quando terminamos muitas vezes não conseguimos ter essa perspectiva e muita gente passa mal por isso. Com o término da relação. Vira raiva. Exatamente, vira raiva, porque... Ódio. Por si próprio e pela outra pessoa, eu não fiz o que devia e devia ter dado mais atenção. Pronto, tu sentes... E quando isso acontece, qual é que são os melhores mecanismos para tentar ultrapassar o mais rápido, dizendo assim? O Tony Robbins, eu não sei se é só o Tony... o Tony Robbins ele fala sobre isto, mas existem outras pessoas que falam sobre isso, que são os 5 estágios do grief, do luto. Eu não me lembro ao certo, mas eu sei que... o melhor de todos é aceitar, estás a ver? É aceitar que dói menos, percebes? É aceitar que podes fazer melhor, fazes, controlas, sim, não controlas, foca-te naquilo que tu controlas. Foi o que eu fiz com um cliente que tivemos a trabalhar durante anos,
Foi ele o meu cliente PT, virou depois o meu cliente de coaching na altura, que tinha terminado um relacionamento que tinha filhos e tal, e foi uma fase em que ele ficou super destruído e hoje em dia está super bem, tipo, encontrou-se ele próprio, isso é uma... foi o trabalho, é um orgulho de caraças. E tu ajudaste. E fazemos para estar juntos todos os anos, estás a ver? O meu trabalho, eu vejo isto de uma forma tão deep, tão profunda, que eu não crio só a ligação cliente, a ver, amigos, somos amigos, criamos mesmo uma forte ligação. E uma das coisas foi ele focar-se nele próprio, foi ele aceitar, ele fazer aquilo que estava ao alcance dele e não piorar a situação, porque às vezes pioramos a situação sem perceber, não é? Então temos de estar atento a isso e entender se da outra parte, imagina que ele queria, foi uma fase que ele queria voltar, se da outra parte ela quer voltar, porque se não houver isso, não vale a pena. Tipo, vamos estar a bater uma tecla e que só nos estamos a dificultar mais. Podemos usar para ser melhores, mas sem expectativa. Sem expectativa. E por falar em expectativa, também uma mensagem que eu acho que é muito fixe, que é, num relacionamento, se queremos ter um bom relacionamento, devemos trocar as expectativas por apreço. Ou seja... Ok, explica. Imagina, eu digo isto às vezes à Meg, que é, amor, eu tratei da roupa, tratei da cozinha, arrumei os brinquedos do Simão e só não levei o lixo. E tu chegas a casa, a primeira coisa que tu dizes é: então não levaste o lixo? Ou seja, trocar as expectativas por apreço é ele antes de reagir e antes de ter a expectativa que eu deixasse a casa como um brilho, e é uma coisa que eu não gosto de fazer, não é? Imagina, eu gosto de fazer muita coisa. Mas há coisas que eu não quero fazer. Prefiro contratar alguém para fazer do que ter que estar eu a limpar. Há pessoas que gostam. Eu prefiro dedicar o meu tempo a outras coisas, percebes? Exatamente. Mas tem que ser feito, tem que ser homenzinho e tem que fazer as coisas. Mas só que em vez dela ter olhado só para o lixo, ela podia ter visto que eu fiz o resto e disse assim: amor, obrigado por teres feito isto e isto. Mas... Gostava que tivesse levado o lixo, mas entendo que... Que é trocar a expectativa por apreço, que é o apreço de... Olha, ao menos fez isto. Pronto, tipo, está tudo bem, ok. E dizer: olha, amor, obrigado por teres feito isso, porque se calhar da próxima vez eu vou-me lembrar, aí ela vai... vou fazer o esforço e vou levar o lixo lá abaixo no estande. Porque, que ela teve bem, ela não me disse nada. Agora, sabes, que parece que cria aquela recompensa. Parece que é diferente. E tu vês que, uma próxima vez que fores fazer, tu pensas: ok, ela reparou nisso. Há a recompensa. Exato. Exatamente. E há mais muito por aí. Se há o castigo, é tipo, se ela reage assim, então não faço nada. Exatamente. É essa cena. E para não criar isso, trocar a expectativa por apreço, que é: mas o meu homem não faz assim. Mas se calhar ele faz outra coisa. Tipo, não compares. Tipo, aproveita o que tens. E bem, uma coisa que me não gosto, é as pessoas estarem a reclamar sempre do outro, do parceiro. Percebes? Eu é que faço tudo em casa, eu é que não sei o quê. Isso incomoda. E porque cria uma perspectiva sobre a outra pessoa que muitas vezes é errado. E às vezes é isso que a pessoa faz, que é vai desabafar e não percebe o mal que está a fazer, que é está a dizer aquelas coisas, a tal profecia autocumprida. O meu homem é isto, é aquilo, eu crio uma identidade nele, quando eu olho para ele, ele é assim. Literalmente. Não é assim, tu é que estás a ver com essa lupa, com essa lente, estás a ver dessa perspectiva. Porque se tu vires assim, ele é assim. Então nós temos que escolher a forma como nós queremos ser, mas também a forma como queremos olhar para o outro, porque se eu quero olhar para o outro com maldade, eu vou ver maldade. Literalmente. E se eu quero, assim, o que é que tu não gostas naquela pessoa? Eu vou procurar coisas que eu não gosto naquela pessoa. Agora, se tu procurares o que é que tu gostas naquela pessoa, tu vais encontrar essas coisas. E no nosso dia-a-dia, nós temos que perceber para onde é que nós queremos focar e direcionar, qual é o caminho que nós queremos ver. Porque é muito fácil nós encontrarmos o que está negativo. Exatamente. Estás a ver? É muito fácil. Damos sempre mais importância a isso, negativo. Porque nós próprios também sabemos o que é que fazemos de mal e conseguimis ver no outro e então vemos e... literalmente. Relações é complexo, nenhuma relação é igual, todas as relações têm o seu toque, a sua cena. Eu acho que nós temos que procurar a beleza em cada uma das relações que nós temos e desfrutar.
porque no fundo aquilo que fica é isso. Estás a ver? Literalmente. No fundo o que fica são as relações que nós tivemos, as partilhas, os momentos. Exatamente, aquilo que tu querias dizer e disseste, querias fazer e fizeste. É literalmente isso que acho que é orgulhar-te desses momentos com a pessoa, mesmo que tivesses terminou ou está a acontecer. Exatamente. É bom também às vezes, nos dias de hoje com a pessoa, tu também voltares um bocadinho atrás onde tudo começou, onde era um bocadinho mais, se calhar, mais difícil. Ultrapassámos isto, então bora. Agora estamos aqui, vamos ser gratos por isto que temos agora, porque antes não tínhamos nada, dizendo assim, e acho que é bom voltar atrás e perceber onde tudo começou, que acho que também faz tipo, eu apaixonei pela pessoa assim, a pessoa estava desculpa a expressão, na merda, e eu consegui ajudá-la, conseguimos os dois, pronto, nesse sentido. É isso. Rodrigo, diz-me agora o que é que procuras para ti, o Rodrigo, atualmente. Atualmente, olha, é aquilo que falámos há pouco da autenticidade, é algo que eu tenho procurado, ser cada vez mais autêntico, estar mais alinhado verdadeiramente comigo e não, imagina, eu trabalho com as redes sociais, não é? E é muito fácil ver outros posts de outras pessoas que estão a bombar e dizer assim, vou também fazer assim. Vou publicar não sei quantas vezes por dia, vou fazer não sei o quê. Calma, estás a ver? Tipo, calma, se é algo que eu realmente quero para mim, se calhar não quero, então calma, estás a perceber? Tipo, deixa-me eu perceber o que é que eu realmente quero para mim e trabalhar nisso e não... uma pergunta que eu gosto muito... Eu ia te dizer isso, seleciona 5 perguntas que as pessoas devem dizer a elas próprias. Ok. Aí lá. Ou 3, vamos por 3. Ok. Que tu gostes. Por exemplo, o que é que tu queres? Olhas no vídeo, percebes isto que eu quero dizer? Primeiro isto é importante agora. Fazer isto agora é importante. É uma. Estás a ver? Outra, acho que é fundamental, é qual é o legado que tu queres deixar? Estás a ver? O que é que tu querias que dissessem sobre ti quando já cá não estiveres? Então, já tenho aqui 3. Uma parecida ao Isto é Importante Agora, que vem do livro A Única Coisa, que é muito semelhante ao essencialismo, que é, se só pudesses escolher uma coisa para fazer neste momento, para o resultado que tu querias, qual é que era essa única coisa? Eu posso adicionar uma que para mim, se tivesse 30 dias de vida, o que é que mudavas? Excelente questão. O que é que farias diferente? Ou estás a viver a vida como se só tivesse 30 dias? Yeah. Para mim foi a que mais despertou aqui, porque há pessoas que sabem que vai acabar. E agora assim uma notícia de uma atriz que viu que tinha cancro e ela diz que se despediu. Pois. Porque trabalhava das 8 às meia-noite, whatever. Percebes? Estás a entender a que é que é chegar? É muito por isso. E eu acho que fazendo estas perguntas e estas reflexões ajuda-nos a quebrar esse ciclo. Exatamente. E alinhar, quebrar o ciclo, porque eu antes de ser pai eu percebi que estava num caminho que eu não queria, que era trabalhar até às tantas, era acordar cedo, trabalhar até tarde, era estar a fazer uma coisa que já não estava realmente alinhada comigo e estar ali a forçar-me para fazer. E por isso decidi mudar. Ok, olha, não é isto que eu quero isto. Então, bora, vamos atrás disso. Vai ser difícil, vai, mas também é difícil eu continuar aqui com esta vida. Eu não quero, então, eu prefiro este difícil. Então eu diria isso, que procuro ser um Rodrigo. Essas perguntas são brutais, é uma excelente questão. Procuro ser este Rodrigo, autêntico, alinhado, que sabe aquilo que quer e que procura cada vez mais contribuir, percebes? E felizmente hoje em dia coloquei e criei uma situação profissional e financeira para mim que não me faz estar dependente de outras empresas, de outras pessoas externas, de arranjar um outro trabalho ou um novo negócio, percebes? Então isso, sinto muito orgulhoso, dá-me calma e permite-me ter espaço para poder contribuir, estás a ver? Poder ajudar mais, poder fazer porque realmente gosto. Agora vou, por exemplo, aos educadores, os diretores... Qual é que é a escola? Aí não te sei Ok, não te vou pôr em caminho, ok. Não sei dizer. Se der para assistir exterior... Vou perguntar. E diz-me que faço questão de ir. Está bem. Estava aqui a pensar, a pergunta que eu te queria fazer era, como é que classificas este ano até agora? Olha, vou-te ser honesto. Classifico um 7 por 2 coisas. Uma delas, se calhar por mais, mas aquelas que me vieram agora à cabeça, porque é um 7? Porque
sinto que poderia estar melhor. Eu acho que posso estar a ser um pouco exigente demais comigo, mas porque é que eu digo um 7? Porque sinto que, ok, sim, podia estar a fazer mais, mas por outro lado sinto-me orgulhoso de ter acalmado o ritmo e de estar focado naquilo que é importante, porque os últimos anos eu estava sempre em lançamentos, sempre a fazer coisas, sempre eu reparei nisso. Novas dinâmicas, e este ano fiz 2 lançamentos no início do ano, foquei-me nos meus clientes, tenho estado a trabalhar mais a vertente interna de quem está próximo e não tanto em ir buscar novos clientes. Nisso. Comparando com o ano passado, eu reparei nisso. Que mais euforia da parte do Rodrigo e acho que agora há mais calma da parte do Rodrigo, literalmente. E foi isso um bocadinho que eu procurei, que foi reduzir esse borbulhinho e focar naquilo que é realmente importante, em eu estabilizar-me, conhecer o que é que eu realmente quero para mim, porque tenho 28 anos, ainda estou também a perceber o que é que eu quero, nada é definitivo, obviamente, mas depois de já ter experimentado tantas coisas dentro do meu trabalho, já ter feito eventos diferentes, conteúdos diferentes, diferentes tipologias de eventos, para diferentes tipos de pessoas, diferente coisa, eu quero não andar nessa correria e focar naquilo que é essencial, então o meu foco tem sido muito esse, estás a perceber? Que eu acho importante fazermos, andar de um lado para o outro. E eu sinto que isto é um padrão que eu tenho na minha vida positivo, que é, por exemplo, houve um ano que eu li 50 e tal livros no ano. No ano a seguir já li só 20 e tal, metade, estás a ver? Ou seja, houve um ano que foi informação, depois calma, estás a ver? Depois bora correr e depois calma, estás a ver? O ano passado foi um bocadinho mais calmo do que o anterior, mas não o suficiente, que era, eu tenho que estar calmo, mas não posso estar calmo, mas tenho que estar calmo, mas estás a ver? Então este ano disse assim, não, orientaste, estás organizado, tal, siga, estás a ver? E isso é algo que tu conquistas, estás a perceber? Não é algo que surge assim, acho que é importante tu teres a capacidade para conquistar esse espaço e conseguires dedicar-te a isso. E eu não me importo nada de trabalhar, aliás, eu às vezes tenho a dificuldade em parar, mas lá está, eu tenho que ter um deadline, eu tenho que saber que, ok, agora vou dar a sério até aqui, vou trabalhar até aqui, vou parar aqui, depois vou desfrutar. Porque o que lixa as pessoas é estarem constantemente, não posso parar. O carro chega a um ponto, a gente tem que parar na bomba de gasolina para testar o carro, porque chega a um ponto ele vai ficar sem gasolina, eu tenho que pôr ar nos pneus, eu tenho que mudar os pneus, eu tenho que pôr o óleo no carro, porque se eu só quero andar, vai furar um pneu, vou ficar sem gasolina, posso ficar sem óleo no motor, estrago tudo. E, não posso perder tempo. Quem não tem tempo para cuidar da doença, como é que é? Para não ter tempo para cuidar da saúde, vai ter que ter tempo para tratar a doença. E para quem não tem tempo para se dedicar à sua relação, vai ter que ter tempo para se dedicar ao seu divórcio. Quem não tem tempo para se dedicar, literalmente, estás a ver? Boa. Aquilo que realmente quer, vai ter que arranjar tempo depois para outra coisa. É um bocadinho aquilo de escolher o difícil, e essa é uma luta, e eu este ano escolhi o difícil de, ganhar um bocadinho menos, tenho tido mais margem, menos correria, e estou bem, estás a ver? Sentes realizado. Sinto-me bem, sinto-me realizado e estou no caminho, estou no caminho. E tu? Eu quero saber para ti, qual é que foi? Maturidade. Boa. Maturidade é o que eu posso definir. Porque, e uma coisa este ano para mim, que é pôr os meus limites, muito, e estar muito fechado o círculo, percebes? Eu antes era uma pessoa que queria agradar muito, que fazia questão de criar boa impressão, cada vez estou menos preocupado com isso. Percebes? Um pouco egoísta, mas para mim, para me proteger a mim. Eu antes era a pessoa que, como tu disseste, deixa-me ir lá abaixo, pisarem-me, tu estás bem. Cada vez é menos assim. E acho que... E outra coisa foi gerir a energia, que é eu não absorver a energia da pessoa. Boa. Eu ouço, mas não adquiro, percebes? Eu não consumo. E é muito poderoso isso, que é a pessoa sente-se ouvida e tu não te sentes desgastado. E porque o foco aí não é receber, é dar. E se o foco é receber, tu vais absorver a energia daquela pessoa. Quando tu queres dar, tu... E eu sinto que tenho 23 anos e por me relacionar com pessoas mais velhas, por lidar com pessoas mais velhas, por fazer questão de comunicar, de falar com as pessoas, faz-me ter uma maturidade, e acho que é bom reconhecermos isto, uma maturidade acima da média da idade da minha malta, dizendo assim. Não é dizendo que sou melhor ou pior, não tem nada a ver com isso, apenas é bom poder relacionar, é bom ouvir pessoas de outras áreas, é bom... E isto tem-me desenvolvido nesse sentido. E este ano, até aqui, é mesmo, literalmente, maturidade. E simples.
queres, não queres, gostas, não gostas, seres tu e tento sempre cada vez mais procurar em ser eu em todos os espaços que eu estou inserido, percebes? E com as pessoas que estou inserido. Como falámos, vivemos melhor, vivemos mais, percebes? O facto de tu não... eu até podia dizer isto, mas não, é melhor não dizeste. Não, tento mesmo procurar estar com as pessoas em que... Percebes? Pode ser tu próprio, não é? Este ano tem sido assim. E agora sinto que este último... E depois ia-te fazer esta pergunta, adiante já a minha. Estes últimos meses que vem agora é 100% físico e muito espiritual. E qual é que a partir daqui para a frente até o ano terminar, o que é que tu vais focar? Olha, eu diria, depois de fazer uma reflexão durante este último ano, é implementar tudo aquilo que eu tive a refletir, percebes? Porque depois deste mês tenho procurado esta quietude, eu estar mais alinhado, os meus hábitos, em sair um bocadinho daquilo que é por exemplo, eu estudo muito livros técnicos de desenvolvimento pessoal, por exemplo, agora estou a ler O Hobbit, que é um livro mais uma história, estás a perceber? Ou seja, comecei ontem também um livro nada a ver com ou seja, depois deste último ano, com calma, a alinhar as coisas, a refletir, a pensar, a estruturar, sim, está na fase de implementação. Então, vou ter fazer agora um lançamento para um programa que era o meu programa core, mas já vai estar diferente. Vou dar outra vez o evento, também já com umas dinâmicas diferentes. Vou criar aqui estou aqui neste processo de implementar tudo aquilo que eu tinha vindo a ganhar balanço para... E agora estes últimos 3 meses é agarrar, vens para trás e agora, exatamente. E então é isso mesmo. É agarrar, puxar para trás, meter as coisas como elas querem e agora lança. Então estou um bocadinho nessa fase e vejo os próximos 3 meses assim. E também mais alinhado com as minhas rotinas, que foi algo que eu fui perdendo e que agora... estou a sentir de voltar. E como é que uma boa estratégia para tu adquirires ou voltares dos hábitos maus a voltares aos hábitos bons que já tiveste? Começa pequeno, elimina aquilo que não acrescenta valor, elimina aquilo que tu sabes que não é o que tu queres, tipo deitar tarde, o beber demasiado café, o ir sair à noite, imagina, estás a perceber? Elimina aquilo que tu sabes que não te vai acrescentar, modera isso, posso dizer moderar, e começa pequeno. Não queiras já ter as rotinas de um Cristiano Ronaldo, começa com aquilo que tu podes. Faz aquilo que podes com aquilo que tens. Não é? Quando o ideal não é possível, o possível torna-se no ideal. Exatamente. O que é possível neste momento? Então, vamos trabalhar nisso. Porque os últimos anos o Simão dormiu muito mal, não era possível para mim ir correr de manhã. Eu agora que está bom tempo, quero voltar a essa rotina. Já fui correr semana passada. Então, aos poucos, estás a perceber? Não querer pôr tudo ao mesmo tempo, ir começando no teu ritmo, com aquilo que faz sentido, não naquilo que está na moda, mas com aquilo que faz sentido para ti, tendo em conta aquilo que tu queres. Isso é um bom tópico, que é, se está na moda eu vou fazer, mas não tem propósito para mim. Podes experimentar, mas não te agarres demasiado àquilo. Experimenta, vê como é que se sentes, se faz sentido, se não, calma. Eu hoje comecei e quero afincar bem esta rotina. E hoje senti-me poderoso, que é tu acordares e só tens 10 minutos, lavar a cara, beber um copo de água e ir fazer uns alongamentos. Eu vi o vídeo. O corpo é incrível, não é? E depois é que eu faço meditação. Eu estava a pensar, vou fazer meditação. Meditação logo a seguir acordar, o mais provável é ir deixar dormir. Exatamente. Mas lavar a cara e depois mexer o corpo de forma que for, o corpo acorda, meditas, agora quero implementar, independente seja as horas que for, sabes? Eu diria, tu já leste o Robin Sharma, ele tem um livro do Clube das 5 da manhã, ele fala de uma regra que é a regra 20-20-20. E eu, houve uma altura, 2020, no Covid, eu fiz isso impertrivelmente durante, sei lá, 6 meses, 7 meses, já não me recordo. Que era acordar, treinar 20 minutos, meditar 20 minutos e ler 20 minutos. Ainda não consigo. Estás a ver? Era a minha... A meditação era guiada? Às vezes punha guiada, às vezes punha um som, estás a ver? É que
malta que está a ouvir, 20 minutos parados sem fazer nada. Ou meditava ou escrevia. Boa. Eu comecei este ano. Ou meditava ou escrevia. Até porque existem diferentes formas de meditar. Podes meditar a correr. E podes meditar a conduzir o carro. Podes meditar a conduzir o carro. Que é estar presente e quando vem um pensamento de tentares, tipo, ok, calma, não vou pensar nisto agora. Vou só estar presente nisto. Porque essa calma vai-nos permitir ter capacidade de tomar melhores decisões, de reagir melhor aos impulsos, de não ter aquela ânsia de responder quando alguma coisa acontece. Teres mais discernimento. Eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje. Tu hoje publicaste a escreveres. Diz-me para ti qual é que é o maior benefício que te dá a ti? É limpar a mente. E permite-me duas coisas. Lembrar-me, por exemplo, uma lista de tarefas. Que quando eu escrevo muitas vezes, faço até uma lista de tarefas do que é que eu quero para o meu dia. Permite-me lembrar daquilo que eu quero e esquecer-me disso. Porque às vezes tenho a cabeça tão cheia que eu preciso libertar espaço. Mas também, ao mesmo tempo, permite-me lembrar porque eu escrevi, eu sei que está ali, eu posso ir lá ver. Estás a ver? E a escrita é quase como se... Como é que eu ia dizer? A cabeça está um novelo. E eu estou a escrever. E é como se eu estivesse a esticar a linha toda e meter aquilo tudo limpinho. Estás a ver? É parecido aos sem exatamente. Ao essencialismo. Ao essencialismo, é isso mesmo. É literalmente isso que eu sinto, o mesmo. E para pessoas que pensam muito, quando digo pensar muito é... Alguém disse alguma coisa e tu ficas a ruminar naquilo, por exemplo. Ou tu tens um dia muito atarefado, estás ali a pensar naquilo. É literalmente isso. Aquilo é pôres uma linha de conduta. Eu acho que aconteceu uma vez, eu estava muito cheio. Foi na morte do Diogo Jota. Aquilo deu-me muitas reflexões e lá está, faz-nos pensar. E eu, a escrever sobre as reflexões que tive, percebes? Eu quando terminei, fechei, eu senti tipo aquela descarga de... Percebes? Bora para outra coisa. Tipo, por acaso também escrevi nessa altura, até tenho lá. E pá, foi forte e dá que pensar. É nesse sentido. Diz-me qual é que foi a maior lição nos últimos tempos que te deram, que adquiriste? A magia que tu procuras está no trabalho que estás a adiar. Porquê? Porque eu já queria parar há muito tempo, mas não parava, estava a adiar. Eu já queria escrever com mais regularidade, porque tinha feito uma paragem e se é o trabalho que eu estou a adiar, é porque talvez o caminho seja por ali. Se já é algo que eu penso com muita regularidade, imagina, se aquilo já está na minha cabeça há mais de 30 dias, eu tenho que fazer. Então, acho que essa foi uma das aprendizagens assim mais fortes. A magia que tu procuras está no trabalho que estás a adiar. Quer seja o tomar uma decisão, quer seja o avançar com uma determinada coisa, quer seja quebrar um ciclo de alguma coisa, arrumar alguma coisa. O trabalho a magia que tu procuras está nesse trabalho que tu estás a adiar. Então, faz o trabalho. Quando é que todos estes livros estão aqui, passa para o Rodrigo? Talvez em 2030. Eu queria fazer com 30 anos, mas eu ainda sinto que posso acrescentar mais, então queria criar algo, se calhar um perfeccionismo da minha parte, querer criar algo. Mas não te sentes capacitado para tal? Ou sentes que não vais... Juro que ainda hoje estava a pensar nisso. E eu acho que lá está, olha, a magia que eu procuro está no trabalho que anda a adiar, que é uma coisa que eu tenho ali, não sei se... Deixa lá ver onde é que ele está. Não vi, ok, boa. Primeiro, olha aqui. Desculpa, eu vou levantar só para mostrar. Bora. Tenho aqui minha visão. Okay. Eu vou dizer ali, eu vou dar aqui e vou dizer ali. Até é engraçado porque acho que é o que nos faz mesmo evoluir um quadro assim. Malta, o quadro é a visão do Rodrigo. O Rodrigo passa a explicar. Vou dizer, tenho então os meus hábitos, tenho 3 competências que eu quero desenvolver: disciplina, criação de conteúdos e produtividade, e para cada uma destas competências tenho 3 hábitos que eu quero cumprir. Há dias que, por exemplo, segunda-feira falhei mais do que cumpri, mas faz parte. Ok, cada bloco, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Exatamente. E depois tenho em cima a minha visão, tenho a parte pessoal, relacionamentos, profissional e financeira. E ali na profissional, eu tenho a profissão ideal para mim enquanto Master Coach e Mentor, sou feliz a contribuir para a vida das outras pessoas e isso faz-me crescer, mantenho o meu estudo regular e aplico e maturo as aprendizagens, primeiro livro publicado, torna-te um alfa. Trabalho em empresas e ajudas a alcançar resultados, sou líder da minha empresa de formação profissional, a Alpha Academy. E depois tenho
a parte financeira. E depois tenho despertar, tenho um conjunto de frases para me lembrar, despertar as pessoas em relação ao potencial que já está dentro delas, criar um alinhamento entre a vida que vivem e a sua melhor versão, a sua versão alfa. Lembra-te de quem tu verdadeiramente és, crescimento e contribuição, que são duas das necessidades espirituais humanas. Depois tenho ali a frase The secret of living is giving, ou seja, o segredo da vida está no dar. Tenho confio no universo, energia contagiante, super amoroso, pai presente, atitude alfa, liberdade, os meus valores, liberdade, tranquilidade, amor e autenticidade. E tudo o que queres requer mestria emocional, porque eu acho que é uma das competências assim mais importantes e eu tenho que me lembrar de que muitas vezes eu quero um objetivo, posso não estar a cumpri-lo, mas se eu tiver o diálogo positivo, se eu tiver na energia certa, isso também me vai acabar por trazer o resultado que eu procuro. Então, talvez aos 30, tenho 28, 2 aninhos, tenho que... Porque acho que tens muita sabedoria. Obrigado. Tens muita sabedoria e acho que tens essa vontade. É verdade. Acho que a vontade vem daí. Acho que a criar algo vem daí. É algo que eu quero e... Eu acho que ia... possivelmente. Ias acrescentar muito mais valor. Obrigado. E sabes que os livros acrescentam um imenso valor e acho que era por aí. E toda esta estante e principalmente as pessoas que já ajudaste, as pessoas que... Porque tu tens histórias, tu tens momentos com as pessoas que podes partilhar, se as pessoas permitirem. Que também dá outro... Percebes? Eu já estou a visualizar o livro. Não só técnico de perguntas que possas fazer a ti. Exatamente. Mas também... casos, exemplos, não é? Exemplos. E acho que isso chama muito, percebes? Não é só o... Porque acho que as pessoas... lá está, livro. Fixe. Mas... Por isso, se calhar, agora estou a ler... Por isso estou agora a ler livros diferentes da minha área, que é para poder ter aqui um horizonte diferente e poder criar... E estou a ler, já aproveito para explicar, que é para ter uma narrativa diferente, uma capacidade de contar histórias diferentes, uma capacidade também de comunicação e de diálogo diferente. Desenvolver, sair um bocadinho destes livros demasiado técnicos. Que acho que é importante também para a gente. Rodrigo, uma última pergunta, incrível, ficávamos aqui até a dar mais. Que é a pergunta do podcast, que é diz-me quem és sem dizeres aquilo que fazes. Eu sou um alfa, que é ser líder, ser autêntico, ser focado naquilo que é realmente importante, ser disciplinado, saber quando é para brincar, saber quando é que é para trabalhar a sério, ter a capacidade de, principalmente, ajudar os outros. Eu sinto que sou essa pessoa que procura mais, procura melhor, procura contribuir, que reconhece os seus erros, reconhece quando está a falhar, procura melhorar isso, não tem medo de enfrentar isso, que busca desafios, busca aventura, busca ser radical, experimentar coisas novas e poder viver uma vida preenchida. Estás a ver? Sentir-me preenchido com a minha vida e viver uma vida preenchida. Diria isso. E és feliz? Sou, muito. Estás em busca da felicidade ou da paz? É uma pergunta difícil, acho que as duas se complementam. Mas neste momento estou em busca da paz. Porque sinto que já sou super feliz, mas ainda tenho aqui umas guerras, vou para ali, faço aquilo ou não, ainda estou a tentar encontrar esse meu caminho. Eu acho que é bom existir essas guerras. Faz-me sentir vivo. Exatamente, dão adrenalina, trazem desafios, porque sem isso, a vida era uma seca também, não é? Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer. Imenso. Olha, obrigado a todos também. Malta, exatamente. Espero que tenham gostado. Incrível e muito conteúdo. E acho que, acima de tudo, ouçam quem está ao vosso lado, compreendem e vão em busca da vossa evolução e façam aquilo que vocês querem. Como o Rodrigo disse, aquilo que estás mais a adiar, que se calhar é mesmo por aí o caminho. Ok? Malta, espero que tenham gostado. Vemos no próximo episódio. Top. Muito obrigado. Incrível.